Olá! Hoje o tema é por que temos medo de dizer não? Nas minhas observações sobre mim, e sobre as outras pessoas, eu compreendi que desde pequenininhos, desde novinhos, a gente depende do cuidado dos outros, certo? Senão a gente morre, a gente nasce muito incompetente para sobreviver. Então a gente precisa dos adultos ao nosso redor para cuidar da gente até a gente ter condições. E essa sensação que eu acho que fica lá no cérebro da gente faz com que a gente tenha muito medo de desagradar, né? Desagradar significa não ser cuidado, e não ser cuidado significa morte no cérebro, né? Então, quando a gente diz não, normalmente a gente frustra a pessoa, né? O desejo de alguém. E essa frustração pode gerar raiva, e a raiva é a aversão, é querer se afastar da gente. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa em dizer não para alguém, vem aquela programação infantil, de recém-nascido, dizer não, se você desagradar, ele vai sair de junto de você e você vai morrer. A gente não vai morrer, a gente sabe disso, mas assim, a programação, ela é esperta até um certo ponto, mas ela não cria em cima das mudanças. Então, a gente fica muito constrangido de desagradar, de machucar o outro, de decepcionar o outro, na maioria das vezes, tá? Esse é um ponto. Então a gente tem muita dificuldade porque a gente não gosta de ver o outro decepcionado com a gente, aborrecido com a gente, de lundum. E normalmente quando a gente recebe um não, a gente fica imediatamente frustrado, porque a gente tinha um desejo, uma necessidade ou até um pedido de ajuda mesmo, e a gente fica mesmo assim. Então, um dos motivos da gente evitar dizer não é evitar essa situação do outro desconfiado, chateado com a gente. A outra é achar também que a gente pode fazer tudo. A gente tem horas que acha que pode fazer tudo. E aí diz sim para tudo, certo? Então, a solução para isso poderia ser a gente ter noção disso, certo? E se preparar para enfrentar a cara fechada do outro. Dizer, ok, lembrando-se que o não é um sim pra gente também, né? Então, a gente também merece ser atendido em nossas necessidades. O bom é ter equilíbrio de sims e nãos, né? A gente ter essa noção do que é importante pra gente, fazer para o outro e fazer pra gente, e equilibrar isso, certo? A noção de dever, às vezes a gente tá num papel, por exemplo, a gente é funcionário de alguém, a gente tá num papel de que acha que se não pode dizer não para certas coisas. Também a gente precisa treinar e ter coragem de dizer, olha, isso aqui eu não faço, isso aqui não vai dar tempo de fazer hoje, sem ter medo, de ser taxado de incompetente ou até ser demitido. A gente também tem medo disso, que é a rejeição na área do trabalho. Na área das amizades, da família, dos relacionamentos conjugais, a gente tem medo de dizer não, porque o outro vai ficar, você não quer fazer isso pra mim, porque você é egoísta. A gente não quer ouvir isso. No trabalho, a gente às vezes tem medo de ser demitido, se negar alguma coisa. E às vezes a gente até é ameaçado mesmo. Se não fizer, pode ser demitido mesmo, certo? Aí a gente se prepara. Primeiro, se você não quer ser demitido, então você diz o sim, ok, vou dizer o sim, porque nesse momento eu tô com medo de ser demitido. Mas se eu continuar tendo que dizer sim nesse trabalho, eu vou me organizar para sair dele, certo? Autonomia é muito importante. A gente deixar essa mentalidade infantil de dependência, que eu chamo de maturidade, né? Eu acho que o primeiro ponto de maturidade
É a gente saber, de fato, não é, sabe, porque tem horas que a gente sabe, mas não sabe de verdade as coisas, né? Mas é saber nas células, não é? Que é bom ter a ajuda do outro, é óbvio, e às vezes a gente realmente precisa, mas a gente não precisa ficar dependente disso, né? Que tem outras pessoas no mundo que podem ajudar a gente, e a gente também é competente para se ajudar. Então, ter essa noção de autonomia real também ajuda muito a gente escolher a hora de dizer o não e a hora de dizer o sim. Lembrar também que os limites são protetivos, né? Então, todo muro que a gente cria, o físico e o psíquico, ele é uma proteção e a gente merece essa proteção, esse cuidado com a gente. Então, dar o limite, se posicionar firmemente, sem hesitação, porque é outra coisa. Ah, mas eu disse não e a pessoa insistiu. Aí eu não tive condição, terminei dizendo sim. O não precisa ser dado de forma convicta, não pode ter hesitação dentro de você. Não pode ter dúvida de que aquele não é concreto, é justo, vamos dizer assim. Se você não tem condição de dizer o não justo, esse não vai funcionar. Porque todo mundo está lutando pelaquilo que quer. E eu acho até que está certo, né? Mas quando a gente é realmente convicto do nosso não, o outro não insiste, ele acata, no sentido de respeitar, né? Que a gente faz, fulaninho não me respeita. Quando alguém não está respeitando a gente, o nosso não, é porque a gente está com a dúvida do nosso não, então tem uma frestinha, né? E aí a pessoa entra por essa fresta, certo? Aí a responsabilidade ainda é sua, né? A gente gosta de botar a responsabilidade no outro, mas o outro é que é desrespeitador. Na verdade, somos nós que não temos convicção suficiente no nosso limite. Seja lá por que motivo for, seja porque a gente está com esse medo infantil de ser abandonado e morrer, que é inconsciente, não é consciente, seja porque a gente está com medo de ser demitido, com medo de não ser amado, com medo de arranjar uma briga por causa disso. A gente está com medo de alguma coisa. Afinal de contas, eu acho que o medo, no sentido psíquico, não no sentido biológico de proteção, né? Porque o medo biológico, o medo de resposta física mesmo, é uma emoção de proteção. Mas esse medo psicológico que a gente tem, que cria catástrofes, resultados horrendos na nossa cabeça e faz a gente agir a partir desse medo, é muito ruim para a gente poderia dissolvê-lo. Então, normalmente, quando a gente tem dificuldade de dizer não, a gente está com medo de alguma coisa, novamente, certo? E aí é ver do que eu estou com medo, se eu posso ir além desse medo agora, ou se eu tenho que elaborar primeiro o medo para depois ousar dizer o não, certo? Lembrando sempre, na minha opinião, esse medo inicial, ele é instalado no nosso cérebro, nos primeiros dias, talvez, da nossa vida, nos primeiros meses, com essa sensação infantil, né, do recém-nascido, de que se for deixado sozinho, ele morre. E aí não é nenhuma sensação, é uma realidade. Se um recém-nascido for deixado sozinho, sem a ajuda de um adulto junto dele, em pouco tempo ele vai morrer mesmo. Mas o adulto não é mais assim. Mesmo uma criança com 7, 8 anos de idade já não é mais assim. Se ela for deixada, ela vai tentar se virar, já sabe falar, provavelmente, então vai pedir ajuda, né? Então a gente precisa primeiro lembrar disso e desfazer essa programação ou diminuir a intensidade dela na nossa solução de problemas, ok? Então, acho que por hoje, isso é o que eu tenho para dizer sobre medo de dizer não. Até a próxima.